Aqui a gente tem CDBs que fala assim, você vai receber 10% ao ano, 10% de juros ao ano. É uma taxa pré-fixada, que você já sabe quanto é. E existe a taxa pós-fixada. O que é pós-fixada? Ela é atrelada a um indexador da economia, tá? E que ela vai ter um percentual em cima desse indexador. O que é um indexador? É um parâmetro, uma referência para você receber juros em cima dessa referência. Depende da inflação? Não, depende da economia como um todo e depende da inflação também, tá? Por exemplo, o pós-fixado aqui, nesse exemplo aqui, pode ser 110% do CDI. CDI é uma taxa de referência para juros aqui no Brasil. É uma taxa de referência usada pelos próprios bancos. E aí usa essa taxa para remunerar os investidores também de renda fixa. E existe também o da inflação, né? Poderia ser aqui, por exemplo, na pós-fixada, poderia ser IPCA, que é a inflação aqui do Brasil, mais 7%, né? Que é esse caso aqui, ó, que ela é chamada de híbrida, tá? Então tem essa rentabilidade híbrida. Então, por enquanto, só entenda que existem dois tipos de investimentos: renda fixa, em que você já conhece a rentabilidade que você vai ter antes mesmo de comprar o ativo, tá? E existem os investimentos de renda variável, tá? Como o próprio nome diz, a rentabilidade, o seu lucro, ele é variável, ele não é fixo igual aqui na renda fixa. Você desconhece. Por isso que a gente diz que renda variável tem muito mais risco, mais oscilações do que na renda fixa. Um exemplo de investimento de renda variável: ações. Ações é um exemplo em que a gente, na hora que compra, a gente não sabe quanto que a gente vai ter de remuneração. E se vai ter? E se vai ter, tá? Então, a rentabilidade, ela vai depender do mercado. No mercado, existe uma lei que é a lei básica da economia, que é a lei da oferta e da procura. E é igualzinho o nosso dia a dia com o supermercado. Por exemplo, aqui agora a gente o tomate está com preço altíssimo, tá na faixa de 9, 10 reais aí o tomate. Por que está acontecendo isso? É a lei da oferta e da procura.